Só podemos dar graças ao Senhor que nos tem trazido tanta revelação, tanta palavra que nos dá direção. Na instância nós seguimos esse tema geral, que é o ministério da nova aliança. Nós vimos que nós estamos no único ministério. Só há um ministério. Se alguém perguntar para você, a que ministério você pertence? Você vai responder que só há um ministério na Bíblia. O ministério é para servir a Deus, para fazer a sua vontade. E Deus só tem uma vontade. Ele só tem um propósito. E nós estamos no único ministério para executar o seu propósito ou a sua vontade. Esse ministério começou com o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, só fazendo a vontade do Pai. E ele morreu por essa vontade, e ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele se tornou o Espírito da verdade, e hoje entrou em nós, está em nós, em todos aqueles que nele creem, todos aqueles que invocaram o seu nome. E no dia do Pentecostes ele entregou esse ministério para a sua igreja. Desde então nós recebemos o bastão, a igreja está incumbida de executar o seu ministério. E esse ministério começou com os 12 apóstolos e principalmente na liderança de Pedro. Na liderança de Pedro, de uma forma muito ousada, Pedro, ele não economizou palavras para dizer que Jesus era o Cristo, o Messias que os judeus aguardavam, mas Jesus era o enviado de Deus. E em nome de Jesus, o Nazareno, eles curaram um coxo de nascença, e com isso, lhes deram oportunidade de pregar o evangelho aos judeus, não somente ao povo, mas também às autoridades. E chegou o momento em que essa transferência que deveria ser feita da lei para a fé, em vindo Cristo, a lei que serviu como aio o povo de Deus no Antigo Testamento, já não teria mais a sua serventia e passaria a viver na nova aliança por meio de Cristo. Mas como uma nação, Israel tinha dificuldade de fazer essa transferência. Portanto, o ministério encarregado aos 12 apóstolos, liderado por Pedro, temporariamente foi impedido de prosseguir, mas Deus, ele preparou um homem e deu sequência através do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, e levantou a igreja em Antioquia, e Barnabé foi buscar a Saulo em Tarso, e viveram um ano na igreja em Antioquia, e um ano depois o Espírito Santo os enviou para a obra que os havia chamado. E graças a Deus começou o ministério da nova aliança, foi entregue na liderança do apóstolo Paulo. E Paulo, ele era um homem especialmente chamado por Deus para receber a revelação diretamente do Senhor. Ele mesmo diz, por isso que eu queria ler com vocês, Gálatas 1, ele mesmo disse aqui na sua carta aos Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, versículo 11: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade,
sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então aqui Paulo diz que ele não recebeu a revelação desse evangelho de homem algum, ele recebeu diretamente de Deus. Ele seria o único homem que pode dizer isso, e deixou por escrito para nós, né, aquilo que ele viu, o que a ele foi revelado. Em Efésios, capítulo 3, versículo 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Essa palavra dispensação pode ser traduzida para economia, ou nós podemos, para todos poderem entender, seria o plano de Deus, o plano que Deus traçou para a salvação do homem. A economia da graça de Deus, a mim confiada, para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. 2 Coríntios 12, versículo 1: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, pois direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, eu li tudo isso para você perceber que a Paulo foi dada uma revelação grandiosa. A revelação da economia de Deus, a revelação do mistério de Deus. O que Deus propôs desde a eternidade passada para o homem, para a salvação do homem, estava oculto durante séculos e gerações. Ninguém sabia. Mas graças a Deus, Deus precisava levantar Paulo. E a Paulo foi dada essa grandeza das revelações. Tão grandiosa era essa revelação, que Deus teve que colocar um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. Portanto, irmãos, imagine o tamanho da revelação que Paulo tinha. A ponto de um dos servos de Deus que antecedeu o irmão Donk chegar a dizer que o ministério de Paulo era como abrir janelas, abrir portas, para nós enxergarmos o céu. Através do ministério de Paulo, nós estaríamos vendo o próprio céu. Não é maravilhoso? Por isso, irmãos, as epístolas de Paulo ainda têm muita profundidade para explorar. Nós ainda vamos explorar.
até a vinda do Senhor, nós vamos explorar. Mas, o que eu quero dizer essa noite, é que, quando Paulo, ele foi martirizado no ano 67, e ele terminou o seu ministério. Não vou dar os pormenores aqui, para economizar tempo, mas o ministério da Nova Aliança também não terminou com o fim do ministério de Paulo. E Deus então deu continuidade provavelmente no ano 69, com o velho João, que foi de Jerusalém para morar em Éfeso. E usando a estrutura de obra que Paulo tinha, de aperfeiçoamento de obreiros, de cooperadores, e ele deu a continuidade nesse ministério da Nova Aliança. E esse ministério da Nova Aliança teve sequência com João, e João, ele, quando chegou perto do ano 90, ele foi exilado para a ilha de Pátimos, e ali ele teve a revelação que está registrada no livro de Apocalipse. E depois retornou a Éfeso e deu continuidade ao seu ministério até a sua morte de velhice. Mas o seu ministério não terminou. O seu ministério era o único ministério que não termina com a morte do seu ministro. Porque Jesus, em João 21, ele deu uma indicação, dizendo para Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Não que João não iria morrer, mas o seu ministério iria permanecer até a volta do Senhor. Amém. Portanto, irmãos, nós hoje estamos no ministério de João, aleluia. Amém. E o irmão Dong teve muita importância em nos trazer o ministério de João aqui na América do Sul. Pelo menos a mim, me ajudou muito, dar uma virada na minha vida. E eu, como jovem, era muito dado a estudar, conhecimento, mas o conhecimento pode ensoberbecer, mas o amor edifica. Então Deus usou o irmão Dong, foi nos transferindo das letras para o espírito, do conhecimento para a vida. E hoje nós estamos no ministério de João. Você não percebe que nós estamos no ministério de João? E o ministério de João, irmãos, é maravilhoso. Se o ministério de Paulo já era glorioso, com as altas revelações, irmãos, o ministério de João tem que ser superior ao ministério de Paulo. Por quê? Porque é um ministério que vai terminar, fazer o acabamento, fazer a finalização do ministério da Nova Aliança. Irmãos, o ministério de João é considerado por esse servo de Deus que eu disse há pouco, que falou do ministério de Paulo como sendo janelas e portas para nós vermos o céu. Ele disse o seguinte: o ministério de João é o próprio céu. Sem janelas, sem portas. Se você entender o ministério de João e você estiver, dentro do ministério de João, você vai estar no céu, contemplando o próprio céu. Irmãos, de fato é assim. Essa noite, eu quero convidar vocês para apreciar esse ministério. Só que não é para todos. É para aqueles que Deus escolheu. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu quero acreditar, irmãos, que os que estão dispostos a viver a vida da igreja, a negar a si mesmo, negar seus interesses, negar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, são esses que foram escolhidos. Então essa noite é uma reunião dos escolhidos.
Espero que assim seja 100% de nós. Por que eu digo isso? Porque eu vou abrir o Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16, 17, que é o âmago do ministério de João. E esses capítulos não foram palavra de João, mas foram as palavras registradas por João, que o Espírito o fez lembrar. Muitos anos depois, ele deixou registrado para nós as próprias palavras do nosso Senhor Jesus. Nos conduz, irmãos, para uma esfera celestial e maravilhosa. E essa palavra desses 4 capítulos, 14, 15, não, 4, né? 14, 15, 16, 17. Essas palavras foram ditas para uma audiência limitada. Quem foi? Quem foi? Quem vocês acham que foi? Bom, vocês não sabem responder, então vamos ver João 13. Vamos ver João 13, que antecede João 14. Senhor Jesus. Pedir para o Senhor nos dar esse momento intimista com o Senhor. João 13. João 13 registra que estava chegando a festa da Páscoa. E sabendo Jesus, estou lendo o versículo 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ao fim. Irmãos, eu espero que nós sejamos esses, que o Senhor amou e vai nos amar até o fim. Aí, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Ou antes, só para situar um pouco vocês, eu gosto de contextualizar vocês, para vocês entenderem melhor. Vamos para Lucas 22, para vocês se situarem melhor. Lucas 22. Vamos bem tranquilamente, sem pressa, certo? Vamos lá. Versículo 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de águas. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, porque quem estaria carregando água seria um servo. E vocês vão dizer para o senhor da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Isso antecedia capítulo 14, 15, 16, 17 de João, tá? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa
e com ele os apóstolos, disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amanhã, o primeiro dia da semana, nós vamos celebrar essa Páscoa. Nós vamos comer do pão e beber do cálice que Jesus abençoou. E vamos fazer assim em memória dele até que venha o reino de Deus. Tá? Aí, isso tudo antecedeu João 14. Então vamos voltar lá para João 13. João 13. O que aconteceu? Do versículo 12, Jesus então, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vou repetir: vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não é só saber, mas praticar. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dera o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Só que os discípulos não entenderam. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Por que eu disse isso, irmãos? Para dizer para vocês que ele comeu a ceia da Páscoa com os 12. Mas um iria traí-lo. Então, ele mandou esse um sair para fazer o que tinha que fazer, porque ele sabia que ele tinha tramado com os sacerdotes de trazer soldados para prendê-lo sem criar tumulto. Então, quando ele saiu, veio a revelação maravilhosa a partir de João 14. Isto é,
as palavras mais íntimas, ele falou só com os 11. Esta noite, eu espero que o Senhor esteja falando com os 11. Não é qualquer um, com os 11. Não com aquele que o traiu, com os 11. Capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Os discípulos, os apóstolos, os 11, estavam tristes, porque Jesus anunciara que era a última Páscoa que comeria com eles, e que era, a partir daí, ele iria sofrer nas mãos, né, do sumo sacerdote, ele iria morrer. E ao terceiro dia ressuscitaria. Então os discípulos estavam tristes, muito tristes. Então Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, exercite a fé. Crê. O nosso caminho não é um caminho de mundo físico. Nós não andamos pelo que vê. Embora todos nós nascemos no seu corpo, e nós conhecemos o mundo pelo nosso corpo. Então, tudo que nós absorvemos na nossa mente veio do conhecimento a partir desse corpo. Então nós agimos, falamos, fazemos as coisas pelo que nós vemos, é ou não é? Então, nós nos limitamos a esse mundo físico, material. Nós somos matéria e nós vemos coisas somente nessa esfera de matéria, é ou não é? Mas Deus é espírito. As coisas de Deus são espirituais. As coisas de Deus são as coisas celestiais que se não veem. Paulo disse: as que se veem são temporais, e que as que se não veem são eternas. Portanto, irmãos, depois que eu e você nos convertemos a Jesus, depois que nós invocamos esse nome maravilhoso, nós recebemos pelo novo nascimento a vida de Deus, o Espírito de Deus. A partir desse momento, não devemos mais andar pelo que se vê, devemos andar pelo que se não vê, porque a nossa dimensão já é outra, é muito maior. Irmãos, entendem? Por isso, irmãos, não seja tão mesquinho com tanto apego às coisas materiais. Essas coisas materiais, irmão, não valem nada. Apenas são para a nossa sobrevivência, para cumprir o que temos que cumprir hoje aqui na terra. Mas o apego a essas coisas, irmãos, é bobagem. Vamos buscar as coisas que não vêm. Colossenses 3 diz para a gente buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque nós já morremos. Se morremos com Cristo, irmãos, nós não estamos mais vivendo nessa esfera terrena. Nós vivemos, irmãos, para as coisas celestiais da fé. Então, a fé, que é a fé? A fé. Hebreus 11. Eu não tenho pressa. Se não termina hoje, termina amanhã. Né, Világio? Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Em outras palavras, eu tenho esses olhos físicos e eu vivo pelas coisas que eu vejo por meio desses olhos físicos. Mas no dia em que fui regenerado, nasci de novo, Deus me deu o Espírito. Deus me deu a fé. E essa fé me dá a habilidade, a capacidade de ver as coisas que se não veem. Por isso você não deve se limitar às coisas que se veem. Dinheiro, carro, casa, iate, não é isso? Seu futuro. Não, vamos usar a fé. A fé faz você ter convicção, certeza das coisas que se não veem, das coisas de Deus, das coisas espirituais, das coisas celestiais. Você então torna aquelas coisas reais para você. E a primeira parte aqui diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza aqui é hipóstasis. E essa mesma palavra hipóstasis está em Hebreus 1, capítulo 1, dá uma olhada. Capítulo 1, versículo 3, quando descreve Cristo, o Filho. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do seu ser, quem é seu aqui? É de Deus, do Pai, não é isso? Então, Cristo, o Filho, ele é a expressão exata do ser de Deus. Esse ser, essa palavra ser, é a mesma palavra hipóstase. Em outras palavras, a fé faz substantificar as coisas de Deus. A fé faz tornar real as coisas de Deus, tornar reais as coisas de Deus. Nós que vivemos num mundo tridimensional, mundo cartesiano, gosto de falar isso, não sei se todo mundo entende, né? Mundo cartesiano, mundo de X, Y, Z, 3 eixos, né? Tal, tudo se define em 3 eixos, que nós vemos aqui, né? Nós não conseguimos ver as coisas que são invisíveis, as coisas de Deus. E nós dificilmente conhecemos as coisas de Deus dessa forma. Então, graças a Deus, irmãos, nós temos a fé. A fé torna real, torna concreta o que Deus é. E as coisas de Deus se tornam reais para nós. Irmãos, se você quer ver as coisas fora dessa dimensão, você precisa usar fé. A sua fé é uma janela, ou uma porta. Quando você atravessa essa janela, quando você atravessa essa porta da fé, você alcança as coisas de Deus, que não são materiais, são espirituais. Você consegue entender as coisas de Deus, o entendimento espiritual se abre para você. Por isso, irmão, nós precisamos viver pela fé, viver no Espírito. Quem vive no Espírito é como o vento que sopra. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Tomara, irmãos, que todos nós aqui não andemos pelo que vê. Vamos andar pelo que não vê. Andar pela fé, viver pelo Espírito. Muito bem. Definido isso, vamos voltar lá para João 14. João 14. Vocês estão me acompanhando? Vamos ser introduzidos para a intimidade do Senhor. Para ver coisas mais elevadas do que, até mais do que o ministério de Paulo pôde nos trazer.
que já é tão elevada. Bom, vamos lá. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Essa simples frase significa muita coisa. Eu vou explicar depois para vocês isso. Eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso deu espaço para alguns pensarem, então Jesus está construindo casas celestiais para nós, mansões celestiais para cada um de nós. Ele não voltou até agora porque está caprichando lá, não é isso? Quantos quartos você quer? Suíte, né? Sala, que tamanho? Quanto? 100 metros quadrados, 200, 300, 400, 500 metros quadrados? Irmão, não são as coisas que se veem. As coisas de Deus não são matérias, é espírito. Então, que lugar é esse que Jesus está preparando-nos lugar? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí vem Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Aí respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, onde Jesus queria preparar lugar para nós? Vocês estão entendendo? Esse lugar não é mansão celestial. Esse lugar é o próprio Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu sou o caminho e a verdade e a vida para vocês conseguirem ser levados para o Pai. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí replicou-lhe Filipe: peraí, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Como temos conhecido o Pai? Nós não conhecemos o Pai. Mostra-nos o Pai. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. A unidade entre o Pai e o Filho é tão misteriosa que quem vê o Filho vê o Pai. Eu não sei explicar essa unidade. Eu não sei explicar essa coinerência. Essa unidade é divina. Essa unidade é intrínseca. Essa unidade é orgânica na vida de Deus. Em outras palavras, essa unidade, Deus deseja trabalhar em nós. Por isso que eu coloquei como título o Ministério da Glória, Unidade. Porque o Pai e Filho estão nessa unidade. Essa unidade é tão, que se você vê o Filho, vê o Pai. Só que hoje não é realidade na igreja. Quem olha um para outro, há muitas diferenças. Ainda há muitas divisões, muitos problemas entre nós. Mas Deus quer trabalhar essa unidade em nós. Entre nós. Você acredita? Não é a unidade que você entendeu até hoje. É essa unidade misteriosa, essa unidade orgânica, essa unidade intrínseca de Deus, Pai com Filho, Filho com Pai. Deus quer nos fazer um. Ninguém reagiu, porque é difícil. A olhar um para o outro aqui, falei: meu Deus, eu vou ser um com esse, né? Você logo pensa aquele irmão, aquela irmã que você não engole, né? Como é que nós vamos ser um, né? Irmãos, Deus
Ele vai fazer esse trabalho. Ele vai fazer esse trabalho principalmente entre os escolhidos. Aqueles que estão dispostos a deixá-lo trabalhar. Você quer ser esse? Então, irmãos, eu acredito que o Senhor está trazendo essas altas revelações para nós. Não é para nós nos ensorbebecermos. O Senhor está trazendo essas altas revelações, irmãos, é porque nós estamos no ministério de João e nós estamos em um momento muito especial. O momento em que nós nos encontramos, irmãos, é já começando a reta final para trazer o reino de Deus. Por isso, tantas bênçãos o Senhor tem nos dado esses últimos anos. A igreja mudou, o ambiente mudou, não é? Aquelas disputas, críticas, julgamento, tal, irmão, está acabando. O amor está prevalecendo, cuidado de uns com os outros, orando uns pelos outros, é ou não é? As coisas estão acontecendo e Deus continua nos trazendo revelações inéditas. Irmãos, essas revelações últimas, ninguém falou isso. O Senhor está nos dando de primeira mão. Mas por quê? É para a gente se orgulhar? Não, porque Ele tem interesse. Ele falou, já que esse povo é o povo dos escolhidos, vão fazer a minha vontade, então vou revelar a eles. E eles vão praticar essa palavra. E praticando essa palavra, a minha vontade será feita. Por isso que Deus está dispensando essas revelações para nós. O trabalho de Deus, por meio de Jesus, que veio aqui na terra, vindo aqui na terra como um homem, viveu aqui na terra como um homem. Ele não teve regalia, não. Ele veio sujeito às mesmas fraquezas que nós estamos sujeitos. Ele veio o quê? Foi tentado à nossa semelhança, ou não é? Está escrito em Hebreus. Ele não teve regalias nisso, não. Só que ele nunca pecou. Por quê? A todo tempo ele viveu pelo Pai. A todo tempo ele viveu pela vontade do Pai. Não fez nada por si mesmo. Não falou uma palavra que fosse sua. Não executou nenhum pensamento próprio, mas fez tudo como o Pai queria. E no final, ele se santificou a si mesmo. Eu vou falar isso mais tarde. Ó Senhor Jesus. Tudo isso, sabe, é para quê? Nessa hora, ele estava para ir para a cruz. Ia morrer, ser crucificado, e o Deus Pai iria aprová-lo. Jesus dependia da aprovação do Pai. Se o Pai não o aprovasse, não aprovasse o homem Jesus por tudo que Jesus viveu como homem, iria deixá-lo na corrupção. O seu corpo iria se decompor como todos nós. Mas Deus Pai o aprovou. Ressuscitou dentre os mortos. Então esse ir pela morte e voltar pela ressurreição, ele voltou como outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito da verdade, que estava com eles e agora está neles. Não é? Mas esse trabalho todo é para quê? Para um dia a gente chegar na Nova Jerusalém, sermos exibidos como troféus. Nas ruas, nas paredes, eu, você, nós todos ali, olha, eu fui um herói da fé, consegui vencer. É para isso ou não? Não é para isso. Deus deseja trabalhar em nós. E não só individualmente. Deus deseja trabalhar nós em um só corpo. Você pode dizer, eu vou ser muito espiritual sozinho. Vou ficar em casa estudando a Bíblia, orando de joelhos todo dia. Vou ser muito espiritual.
Irmãos, se você não estiver edificado em unidade com os irmãos, Deus não pode receber você para Ele. Portanto, irmãos, a finalidade da obra de Jesus, do plano de Deus, irmãos, é fazer todo esse trabalho para que Deus pudesse nos levar para o Pai. Deus quer levar a nós para o Pai. E toda a economia de Deus gira em torno disso. Então vou continuar lendo. Onde eu estou? Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha só essa coinerência, né? Aí vem as palavras, a importância das palavras. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu já vou antecipar aqui. Você vai dizer, Pedro, você está nos trazendo um nível de unidade que jamais homem nenhum viu. Essa unidade entre pai e o filho e pai, Deus deseja trabalhar em nós. Que unidade é essa? Quem vai conseguir essa unidade? Não é muito difícil? Não é muito difícil? Não é convidar o irmão para pizza que resolve, não. Essa unidade é complicada, é difícil conseguir. Mas, irmãos, Jesus estava nos deixando um caminho. Qual é o caminho? Não se preocupe. Não se preocupe como vai alcançar isso. Como você vai chegar a essa unidade? Receba a palavra. O segredo está na palavra. Confie na palavra que Deus nos dá. Se a palavra que Deus nos dá vem de Deus, essa palavra faz as suas obras. Vocês vão entender o que eu quero dizer? Como é que nós vamos conseguir essa unidade? Essa unidade misteriosa, divina, intrínseca, celestial. Não conseguimos ter com a nossa força. Mas, irmãos, vamos seguir a palavra. Deus, conforme a nossa necessidade, Ele vai dispensando a palavra. Por isso, irmãos, é tão importante nós continuarmos a dar importância para a palavra. De uma maneira simples, obediente à palavra, praticando a palavra, nós vamos chegar lá. E eu acredito nisso. Não precisa fazer coisas mirabolantes. Palavra. E conforme as coisas vão andando, o Senhor vai dispensando. E vai falando. Conforme Ele vai falando, você vai recebendo, vai praticando. Irmão, Deus vai conseguir essa unidade entre nós. Versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto do Pai. Então vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. Por quê, hein? Você nunca perguntou ao Senhor sobre esse versículo? Como fazer coisas maiores que Jesus fez aqui na terra? Você já perguntou ou não? O segredo está, porque eu vou para junto do Pai. O que eu vou para junto do Pai? Quem sabe? Eu sou obrigado a ir para cá. Ó. Vamos lá para João 17. Versículo 19. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
Eu vou ler também outro versículo, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Esses 3 versículos são profundos. Você vai precisar refletir, ruminar, para entender realmente o significado deles. Por que o filho, nessa hora, perto da sua partida, ele estava rogando ao Pai que ele fosse glorificado com o próprio Deus? Porque esse Deus é Deus da glória. A glória é o próprio Deus. Então, o filho estava rogando para que o Pai o glorificasse com ele mesmo. E com a glória que o filho teve junto do Pai antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo, o filho, como Deus, ele estava com o Pai, é ou não é? Ele estava na glória do Pai, sem dúvida. Quem tem dúvida sobre isso? O filho e o Pai, não é isso? Já estavam antes que o mundo existisse. E o filho estava na glória do Pai. Mas agora, nesse momento, por que o filho estava rogando para que o Pai o glorificasse, se ele já estava nessa glória do Pai? Porque agora, o filho agora carrega a humanidade. Ainda é preocupação para Jesus se Deus aceitaria a sua humanidade para dentro dele. Ninguém pertenceu a Deus, ninguém chegou a ser parte de Deus, ninguém. Os anjos, quem chega perto de Deus, no trono de Deus, não são todos, a maioria não chega perto. Os que podem servir a Deus perto são os querubins, são os serafins, são os que têm posto mais altos, e mesmo assim, irmãos, não chegam nem perto. Ninguém jamais viu a Deus. Ele habita na luz inacessível, ninguém chegou perto. Mas o plano de Deus é levar o homem não só para perto de Deus, levar o homem para dentro de Deus. Pode um negócio desse? Por isso o salmista fala que é o homem, que dele te lembres, o filho do homem, que o visites. Fizeste por um pouco, Hebreus 2, menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste, e lhe sujeitaste todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas até agora não aconteceu isso. Mas eles prepararam Jesus. Jesus então foi preparado para primeiramente ser glorificado. Recebeu a glória e a honra e foi aceito para dentro de Deus. Irmãos, essa era a maior preocupação de Jesus. Ele precisava que a humanidade dele fosse totalmente preparada para aquele dia, na sua morte e ressurreição, ser recebida pelo Pai. Você imagine se na sua humanidade tivesse alguma coisa não santa. Pode ser recebido pelo Deus Santo? Não pode. Por isso ele diz aqui, vou voltar lá para o versículo 19, isso, capítulo 17, versículo 19. E a favor deles eu me santifico. Os irmãos entenderam? A favor dos homens eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ora, Jesus, homem, a sua parte de homem precisou ser santificada para que Deus pudesse admitir o primeiro homem nele. Quando Deus Pai admitiu essa primeira humanidade nele, abriu a porta para todos nós.
Vocês estão me acompanhando ou não? Eu tô quase ficando louco aqui, tá? Isso está em Hebreus 2. Vou lá só para fazer referência para vocês. Hebreus 2. Hebreus 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda não aconteceu de todas as coisas nos sujeitarem, porque nós ainda não fomos glorificados. Por isso, irmãos, eu estou dando uma outra definição sobre a glorificação. Que é a glorificação? A glorificação é o processo do homem ser inserido em Deus, que é a própria glória. Deus é a própria glória. Então, nós temos o processo de justificação pela fé. Aleluia. Não devemos nada à justiça de Deus. Agora, estamos no processo de santificação. Porque se ainda permanecer algum elemento natural em nós, não santo, quando nós somos colocados em Deus, vai haver rejeição. O seu corpo, quando entra um corpo estranho, o seu organismo repele, rejeita. Então imagina Deus, o Deus santo não pode receber nenhum elemento não santo. Por isso, irmãos, nós precisamos do processo de santificação. O processo de santificação, irmão, não é somente para, eu ser mais espiritual do que você, sou mais santo que você. Não é. É uma necessidade urgente se nós queremos ser glorificados. Se nós queremos ser inseridos em Deus, irmãos, não é só uma questão de eu ser mais espiritual, não. É que se eu não for totalmente santificado, eu não vou poder ser recebido pelo Pai. Vocês estão me entendendo? Esse processo de santificação dá lugar ao processo de glorificação. A santificação é para glorificação. O que é isso? A santificação visa inserir você na glória, inserir você em Deus, que é a própria glória. Então, a glorificação é o processo de Deus inserir o homem na sua glória, ou inserir o homem em Deus. Eu estou mudando todas as definições, né? Eu já defini no passado que a glória é a revelação de Deus, a revelação do ser de Deus, lembra? A revelação da presença de Deus, a revelação do caráter de Deus. E agora eu estou mostrando para você que o verbo glorificar significa o processo de nos inserir em Deus. É isso que Deus está fazendo conosco. Senhor Jesus. Eu não terminei aqui, peraí, Hebreus 2. Então, ainda não aconteceu tudo que Deus planejou. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, aleluia, é o primeiro homem. Por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus é o nosso autor da salvação.
foi o primeiro homem que se santificou na verdade. E ele foi glorificado, ele foi recebido pelo Pai. Há um homem na glória. Esse homem que está na glória tem a missão hoje de levar, conduzir-nos, os muitos filhos, à glória. Agora eu acho que a Bíblia se abriu para você. Você está entendendo melhor cada versículo agora. É ou não é? Voltando lá para João. Ó Senhor Jesus. Eu vou repetir que essa palavra é para um público pequeno, menor. Por quê? Aqui diz assim, em João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Quem são esses homens que o Pai deu ao Filho? Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Irmãos, os homens que Deus entregou para Jesus guardar, são aqueles homens que guardam a palavra. Se você quer fazer parte desses, sejam esses que praticam a palavra, que guardam a palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Irmãos, esse processo de crer em Deus e em quem Deus enviou, e ouvir a palavra por meio do enviado, e reconhecer que é a palavra de Deus e quem o enviou, não sei se está complicado entender. Irmãos, é o processo para ter realidade dessa palavra. Se você duvida dos profetas de Deus, você duvida que a palavra que os profetas estão dizendo para vocês é de Deus, então essa palavra não tem efeito em você. Mas se você, como os Tessalonicenses, quando Paulo deu a palavra, eles acolheram a palavra de Paulo, não como palavra de Paulo, mas como de Deus, e de fato era de Deus. Essa palavra operou eficazmente nos Tessalonicenses. Então, irmãos, esse segredo nós jamais devemos abandonar. Sempre, irmãos, identificar de quem é o canal que Deus está usando para falar a sua palavra, e você identificar que essa palavra vem de Deus, e você a recebe, e você a pratica, irmãos, você vai chegar lá. Você faz parte desse grupo de homens que o Pai entregou para o Filho, tá? E vamos lá, versículo, depois eu vou voltar para ler versículo 11, versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus estava dizendo que de todos os homens que o Pai deu ao Filho para cuidar, para guardar, ele não perdeu nenhum, exceto Judas Iscariotes. Mas eu fico indagando, aí comecei a perguntar para o Senhor, peraí, não havia multidões que seguiam o Senhor? Não havia muitos discípulos que se diziam discípulos, que seguiam o Senhor para onde ele ia? E quando em João 5, Jesus multiplicou os pães, surgiu uma multidão para seguir a Jesus. E no dia seguinte, Jesus foi para outro lugar. Eles procuravam Jesus por tudo quanto é canto, e quando o acharam em Cafarnaum, quando é que viesse aqui? Jesus falou, vocês não estão me procurando, né? Pela palavra que não perece, pela comida que não perece,
vocês estão me buscando porque vos fartaste com os pães. Vocês estão correndo atrás de benefício próprio, de interesse próprio. Mas você deve buscar a comida que não perece. Eu sou o pão que desceu do céu. Por isso, irmãos, essa noite, essa palavra não é para aqueles que correm atrás de pães. Essa palavra não é para aqueles que estão na igreja para seu próprio interesse, buscar seus próprios benefícios. Se hoje os irmãos me amam, estou aqui. Amanhã, se eu me sinto rejeitado, eu não vou mais viver a vida da igreja. Então, essa palavra não é para você. Essa palavra nós estamos falando de uma audiência mais íntima. Tomara que você faça parte. Né? Então, aí o Senhor me mostrou, peraí, nenhum eu perdi, eu entendi que Jesus estava se referindo aos 12. Aos 12. E dos 12, um se perdeu. Então ele estava falando aos 11. Irmãos, eu quero estar falando aos 11. 11. Vocês são os 11. Esses que Deus selecionou, escolheu. Esses que escolheram a porta estreita. Quem preferiu a porta estreita? Alguns têm medo de levantar a mão, né? Para o senhor dizer, peraí, você levantou a mão aquele dia, né? Então não reclama. Não tenha medo não, levanta a mão bem forte. Eu escolhi a porta estreita. E o caminho apertado. Mas agradou ao Pai vos dar o seu reino. O galardão é grande. Você será primeiramente inserido em Deus, no grupo de vencedores. No milênio, já no começo do milênio, nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, já nessa condição, irmãos, de ser um com Deus. Quem acredita nisso? Eu acredito e eu quero estar nessa parte. E os demais, os chamados demais santos, que a maioria estarão fora, né, do reino, nas trevas, no ranger de dentes, mas também estarão preparados para serem glorificados. Só que o processo levará 1000 anos. Hoje leva uma vida, mas amanhã serão 1000 anos. Então, irmãos, prefira hoje. Prefira hoje. Você vai estar reinando com o Senhor nessas condições. E no final, todos os santos farão parte dessa coinerência com Deus, que será a nova Jerusalém, que descerá do céu. E essa nova Jerusalém, no último capítulo da Bíblia diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Agora você vai entender o sentido do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto. É para terminar esse processo, quando o homem for glorificado, inserido em Deus, nós seremos esse tabernáculo de Deus com os homens. Nós vamos habitar para sempre com Deus. Nós não seremos povos, nós faremos parte desse tabernáculo de Deus com os homens, já fazendo parte desse Deus triuno. Faremos parte da videira verdadeira de João capítulo 15, né? Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Ó Senhor Jesus, eu estou ficando louco. Vocês não? Versículo 17, capítulo 17, versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Espero que esses aqui, irmãos, sejam vocês. Tá? Ora, todas as coisas são tuas,
e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Neles quem? Nesses homens. Nos homens que tu me deste, eu sou glorificado. Porque todas as coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Irmãos, essa é a unidade entre o Pai e o Filho. Essa unidade, irmãos, na verdade, quando a igreja começou lá em Jerusalém, eles tiveram um sentimento de vender tudo e viver tudo em comum. Irmãos, é mais ou menos esse sentimento. Ninguém tem nada como que propriamente seu. Todos eles tinham tudo em comum. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Mas, vivendo no homem natural ainda, é difícil praticar isso. Alguns não trabalham e vivem às custas dos outros, não é isso? Aí começa a ter problema. Mas naquele dia isso vai funcionar. Por isso, irmãos, acredite na edificação da igreja. Deus está nos edificando. Essa edificação vai produzir essa unidade. Essa edificação verdadeira vai produzir essa unicidade. E nós vamos ser, irmãos, tão um quanto o Pai e o Filho são. Bom, vamos lá. Senhor Jesus. Vamos lá para versículos 20. 17 fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, é a palavra que nos santifica. É a palavra que traz a realidade espiritual em nós. Irmãos, não só elementos santos de Deus estão entrando em nós e saindo de nós os elementos naturais, e nós estamos recebendo, irmãos, a própria verdade, própria realidade. Sem Deus, tudo é falso. Sem Deus, tudo é vaidade. Irmãos, se você viver nesse mundo, ainda com esperança, viver nesse mundo físico, irmãos, é como Salomão disse, vaidade de vaidade. Debaixo do sol, tudo é canseira, é fadiga. É ou não é verdade? Não há nada de novo. O que está sendo de moderno já foi no passado, né? As coisas se repetem. E o homem correndo atrás como um cão, um cachorro correndo atrás de uma salsicha amarrada a uma vara, certo? E nunca alcança. Assim é vaidade de vaidades. Mas se nós buscarmos a palavra vai nos encher da realidade. Cada vez mais a sua vida terá sentido. Essa semana eu recebi dos comportores, né? Uma moça, certo? Que os irmãos oraram com ela. Ela chorou muito e mostrou o celular dela, não é isso? Em suma, não vou usar a palavra dela, tá? Ela falou assim: é triste eu ter que viver a cada dia pensando na morte. E naquele dia ela havia decidido em se matar. E os irmãos encontraram ela. E hoje recebi a fotografia de um menino, de um rapaz, está aqui comigo, agora há pouco, dos irmãos com Douglas, em Osasco, contactaram, os irmãos foram chamados para um atendimento de tentativa de suicídio. E a polícia militar chamou a nós como serviço de capelania. E nós chegamos a tempo lá e evitamos esse suicídio. Esse menino foi salvo. Cada vez mais, irmãos, os homens estão vendo que essa vida é vazia, é vaidade de vaidade. E Deus está precisando nos usar para nos encher primeiro de realidade com a sua palavra. A sua palavra é a verdade. E nos enchendo de verdade e também levando essa verdade para as pessoas. Tirando o vazio das pessoas e enchendo com a realidade de Deus. Irmãos,
esse é o processo que Deus está fazendo conosco. Assim como tu me enviaste ao mundo, e eu também os enviei ao mundo, vai, ora com as pessoas. Você não tem coragem de orar com as pessoas? Deixa escapar uma palavra. Fala assim, posso orar com você? Posso orar por você? Você já tentou deixar escapar a palavra? Não. Tenta agora. Escapa essa palavra com o seu vizinho. Escapa a palavra. Quando a palavra sai da sua boca, você não tem mais como recolher. Você vai ter que orar. Às vezes, no começo, eu não tinha coragem de fazer. Então eu deixava escapar essa frase. Oi, tudo bem? Então posso orar por você? Opa, o que eu disse? E agora eu vou ter que fazer. Irmãos, graças ao Senhor. O Senhor nos enviou ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, para que sejam eles, para que sejam um, como nós o somos. Ó Senhor Jesus, eu tenho dificuldade de explicar aqui. O Senhor quer que esses que foram escolhidos, que somos nós, Deus quer que, assim como o Pai, Ele está no Filho e o Filho no Pai, eles desejam que nós estejamos nele. Esse é o desejo. Ainda não aconteceu essa glorificação. É um processo que Jesus quer fazer, quer nos conduzir à glória. Então, aqui diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Irmãos, a glória é a força para nos tornar um. Quando o Deus da glória mostra um pouco de glória para você, você nega sua individualidade, você nega seu egoísmo, você logo aprende a amar os irmãos, tá? Ó Senhor, e eu nele, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde ele estava? No Pai. Onde eu estou, estejam também comigo os que me desse. Esse é o desejo do Senhor de nos levar ao Pai. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu não sei mais usar que palavra para mostrar para vocês. Se nós, irmãos, não vemos essa questão de uma maneira séria, nessa reta final, nós vamos buscar essa unidade real. Nós somos apenas membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, eu não sei como explicar para vocês o meu sentimento. Por exemplo, como o homem foi criado? O homem foi criado pelo sopro de Deus. Estou certo ou não estou? Gênesis 2:7, como diz? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então nós temos o corpo feito do pó da terra,
mas o nosso espírito e alma vieram pelo sopro de Deus. Então, a nossa essência da criação não é dessa terra. A única coisa que é dessa terra é esse corpo. E esse corpo é para nós podermos viver nesse mundo tridimensional, matéria que Deus projetou. Mas esse mundo material é para produzir alguma coisa espiritual dentro. Deus deseja fazer com que a minha alma passe pelo processo de justificação, santificação e glorificação. Esse é o desejo de Deus. Por isso Deus então soprou nas narinas daquele boneco um sopro de vida. Jó 32, 33, 34 mostra que o sopro de Todo-Poderoso me deu vida. O sopro de Todo-Poderoso me faz entendido. E se Deus pensasse somente nele mesmo e para si recolhesse o sopro que ele soprou para o homem, todo homem pereceria no mesmo momento e todos nós voltaríamos ao pó. Eu digo, esse corpo voltaria ao pó. Porque nós viemos de um sopro. O sopro de Deus. Em outras palavras, irmãos, todo homem, a criação do homem foi feito por um sopro. E esse corpo aqui, quando for embora, se torna pó, não existirá mais. Então nós não somos daqui. Irmãos, nós não somos daqui. Não fique preso às coisas dessa terra. Isso tudo é para produzir o que Deus quer produzir na área espiritual. O apego às coisas materiais, ao dinheiro, aos bens, ao trabalho. Irmãos, não estou dizendo que você não vai trabalhar, não vai estudar, não vamos virar vagabundo, não. Mas, irmãos, nós precisamos entender que essas coisas é só para a nossa subsistência, para a gente viver para Deus. Não deve ter nosso apego. Não estou apegado a essas coisas. Viver um pouco melhor, um pouco pior, irmão, também tanto faz, não é isso? Não me faz crescer mais cabelo ou menos cabelo, né? Se eu viver um pouco melhor, pior. Então, é importante, irmãos, produzir o que Deus quer produzir aqui dentro. Porque um dia, quando isso aqui acaba, termina a chance. Eu não terei mais chance. A única chance que eu tenho para produzir o que Deus quer produzir dentro de mim, enquanto esse corpo vive. Mas o dia que esse corpo vai embora, eu também voltarei para lá. Eu não tenho mais nada que me prende aqui, irmãos. Tem mais nada que me prende. E, pensa bem, a humanidade toda veio de um só. A humanidade toda veio de um sopro só, veio de Deus, na sua criação. Então, irmãos, nós não devemos olhar para o outro ser humano com ódio, com raiva, certo? Com desprezo. Irmãos, nós viemos todos de um só. Paulo prega lá em Atenas, o que ele disse? Nós somos, vamos lá, ó Senhor Jesus. Atos 17. Atos 17. (26) De um só fez toda a raça humana, referindo-se a Adão, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedras trabalhado pela arte e imaginação do homem.
Essa palavra geração é genos, que diz respeito, somos da mesma espécie, somos da mesma raça, nós somos parentes. Todos os homens são parentes entre si. Por isso, irmãos, daqui para frente, se você daqui para passar a odiar algum homem, eu digo homem, não precisa ser da igreja, o homem, né? Alguém fechou você no carro, né? Fechou você grita palavrão, né? Fica com raiva, irmãos, o ódio mata, né? Então vamos daqui para frente pensar duas vezes antes de ter ódio, antes de ter qualquer coisa contra o homem. Mas nós temos que aprender de que todo homem veio de um só. Nós somos parentes, nós somos da família, somos da criação de Deus, né? Agora, mais ainda, nós recebemos o segundo sopro. O primeiro sopro fez nós, né, homens. Infelizmente o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou, e a morte passou para todos os homens e contaminou a humanidade. Mas Deus veio com a salvação e lavou-nos com o seu precioso sangue, realizou a redenção por nós, e naquele dia em João 20, né? 20 e 21, certo? É isso? Ele entrou naquele recinto que os discípulos estavam lá, depois da sua ressurreição, ele diz, paz seja convosco, e soprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. E nós todos, acredito que todos estão sentados aqui, receberam o segundo sopro. Quem recebeu o segundo sopro, nasceu do Espírito, nasceu de Deus. Com muito maior razão, irmãos, nós somos um. Nós viemos de um só. Na nova criação, nós somos mais ainda um. Ou não? Efésios 3,15. Ó Senhor Jesus. Por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Não é isso? Por que tanta mágoa entre os homens, entre os irmãos? Agora estou falando de irmãos agora, né? Efésios 3,15. O versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Irmãos, essa toda a família aqui, irmãos, é mesmo sentido. Nós somos uma família. Somos uma família, né? Porque nós viemos de um só. Viemos de um só. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 12. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui não diz assim também com respeito à igreja. Já há uma unidade, unicidade, uma identidade entre Cristo e a igreja. É isso que Deus quer fazer. Essa unidade é tão orgânica e divina. Não só Pai e o Filho são um, Deus quer fazer com que a igreja como corpo seja um com cabeça, um com Cristo. Essa unidade que Deus está trabalhando. Nós somos os muitos membros, mas somos apenas um só corpo. Então Deus colocou você, colocou eu, cada um de nós foi colocado no corpo com uma função determinada, com um papel determinado. Por isso, irmão, não fique no seu canto dizer, não é comigo. Não, você faz parte do corpo. Mas daqui para frente, irmão, não pense individualmente. Nós trabalhamos como um corpo. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quer dizer, o que importa, irmãos, é o corpo. Nós como membros, né? Eu disse, não sei se eu disse aqui, falei, acho que ontem à noite, né? Se
meu corpo precisa realizar um trabalho difícil, árduo. E depois de ter conseguido realizar esse trabalho, eu não fico depois raciocinando ou refletindo que parte do meu corpo trabalhou mais. São os braços, as pernas, a boca, a orelha, mas assim, se eu falar, é o meu braço, mas quem faz o braço ter força para mover-se? O coração não conta, o fígado não conta, o baço não conta? Irmãos, é o corpo trabalhando. Daqui para frente, irmão, não fica individualizando, não. Tudo que Deus quer fazer por meio de nós como um corpo. Nós somos um nisso. Os irmãos entendem? Não, aí, irmãos, não haverá entre nós ciúmes. Ciúmes. Porque Deus usou mais ele? Porque mais, né? Não haverá ciúmes e nem contendas. Não haverá mais julgamento, crítica, porque nós todos somos membros do corpo e trabalhamos em prol desse corpo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Irmãos, ó Senhor Jesus, que coisa maravilhosa. Efésios, vamos lá para Efésios. Senhor Jesus. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo da vocação a que foste chamados. O que é andar de modo a vocação que fomos chamados? É com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por que tanta divisão? Por que tanta desarmonia? Não é? Por isso que o Paulo, Por isso que Paulo fala em Filipenses, ó Senhor, capítulo 2. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, esse é um caminho que Deus vai nos levar para essa unidade verdadeira. E essa unidade verdadeira vai nos conduzir para a glorificação e nos inserir em Deus, porque Deus é um, com Ele não tem divisão. Pai e o Filho são tão um, que você vê um, está vendo o outro, e o que é de um é do outro. Irmãos, eles são um, totalmente um. Agora, imagina, inserir a igreja, que está cheia de problema de divisão, cheia de problema de contendas, e colocar em Deus, que é a própria unidade, irmão, vai dar problema. Os irmãos entenderam? Então, não só a questão da santidade, mas a questão da unidade também vai nos impedir de sermos glorificados, de sermos inseridos em Deus. Por isso, irmãos, é urgente
nessa reta final, trabalharmos na unidade. Sejamos aperfeiçoados na unidade. Daqui para frente, irmão, não pense somente em você mesmo. Pense no corpo. Não pense que você seja superior aos outros. Considere cada um aos outros superiores a si mesmo. Irmão, revestir de humildade. Não procure aparecer você, mas deixar que o corpo apareça. Irmãos, o Senhor vai nos abençoar. Esse grupo de escolhidos vai chegar primeiramente ao processo de glorificação. Nós vamos ser primeiramente inseridos em Deus, irmãos, porque os vencedores não é apenas maduro na vida espiritual, mas a maturidade também se refere à unidade. Nós seremos tão um entre nós que nós poderemos ser antes dos outros, sermos glorificados em Deus e reinar com Cristo durante 1000 anos. E nós, irmãos, reinaremos com Cristo, não mais com esse corpo material, mortal. Nós já teremos revestido com um corpo da glória, um corpo de ressurreição. Não precisaremos mais de veículos de transporte. Irmão, nós viajaremos, irmãos, sem matéria. Não sei se o irmão entende, é uma coisa misteriosa. Sem matéria, mas também quando Jesus apareceu aos discípulos, apareceu com o corpo. É isso. Então, irmãos, nós vamos ser como Ele é. Nós seremos como Ele é, em glória. Isso tudo, irmãos, é o meu desejo, eu almejo, é o também objetivo de Jesus, tem padecido, tem morrido por nós. Irmãos, todo o trabalho que o Espírito está fazendo visa nos levar para o Pai. Amém? Hebreus 12, 14, para terminar. Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos. Temos que ter paz. Vamos seguir a paz com todos? Amém? Sem brigas, sem contendas, sem amargura, ciúmes, paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que bom viver assim, irmãos. Justiça, paz e alegria. Irmãos, essa unidade vai nos trazer paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Então, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Deus abençoe vocês. Que nós sejamos esses que o Senhor disse para o Pai: os homens que tu me desse, eu não perdi nenhum. Tomara que o Senhor não perca nenhum de nós. Até a gente se ver na glória do Pai. Amém. Jesus é o Senhor.